pergunta que eu sempre me fiz é por que que os grupos evangélicos, normalmente eles fazem associações, sobretudo os neopentecostais, com os símbolos de Israel, com o país Israel que surge em 1948. Muito comum, né, você ver nos templos evangélicos as bandeiras de Israel, junto com as bandeiras do Brasil, é, grupos políticos, né, que se estruturam sobre a religiosidade, né, e aproveitam-se do crescimento expressivo dos evangélicos nos últimos anos, lembrando que hoje eles são 1/3 da população brasileira, sempre carregam, né, a bandeira de Israel. E é muito comum também você ver, sobretudo na IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, essa associação também. E até a própria maneira do Edir Macedo, né, de se vestir, ele se veste enquanto um rabino. Então, andei pesquisando, andei buscando essas associações, até porque cabe lembrar que para o judaísmo ortodoxo, a figura de Jesus não é aceitável. Jesus é visto pelos judeus ortodoxos, né, pela maioria do judaísmo, como uma farsa. Vamos fazer essa reflexão. Então fica essa reflexão. Por que os grupos neopentecostais eles fazem associações com a bandeira do Estado de Israel? Lembrando a vocês, gente, que o Estado de Israel é uma construção do século XX, logo após o Holocausto, uma constituição, né, uma construção que foi feita em 1948, após a ONU, após determinação da ONU, tá? E surgindo o Estado de Israel, tá? Os judeus são mandados, né, e considerados mandatários daquele espaço territorial no Oriente Médio, uma posição, uma construção de um Estado que gerou bastante problemas, né, para aquela região. Então, o Estado de Israel, esse Estado representado por essa bandeira que a gente viu agora há pouco, ele é uma bandeira de um Estado nacional recente, baseada, tendo como símbolo a estrela de Davi, a representação simbólica, mas não tem associação direta com o povo hebreu, o povo judaico, lá da época de Jesus. Não há representação histórica, fundacional nesse sentido. O Estado de Israel, que é essa bandeira que aparece nas igrejas neopentecostais, é um Estado criado modernamente, é um Estado nacional dos mais novos do mundo contemporâneo. Então é muito curioso, né, você ver essas associações. E as associações, elas se apresentam de uma maneira ainda mais complicada, porque os judeus, eles não veem a figura de Jesus Cristo como o Salvador, como o Filho de Deus, como o último dos Messias. Eles, por sinal, a maior parte dos judeus, a maior parte da ortodoxia judaica, lembrando que a palavra ortodoxia é baseada em duas palavras, orto, reto. Doxia vem de doxa, do grego doxia, significa opinião. A opinião reta, sem curva, sem possibilidade de outras análises. Então, a ortodoxia judaica considera Jesus Cristo como um falso Messias, como uma falsificação. É o que a gente vai ver agora, segundo aqui a opinião da Wikipedia. Vamos ver as relações entre Jesus e judaísmo, como os judeus veem Jesus. Então vamos lá, gente. Visão do judaísmo sobre Jesus. Está aqui na Wikipedia, tá?
A religião judaica atual geralmente vê Jesus de Nazaré, em hebraico, tá? Yeshua, como uma série de falsos messias que apareceram no longo da história. Yeshua é visto como tendo sido o mais influente e, consequentemente, o mais prejudicial entre todos os falsos messias. No entanto, a crença judaica é de que o Messias ainda não chegou e que na era messiânica ainda não está presente. A total rejeição de Jesus como sendo o verdadeiro Messias ou divindade nunca foi uma questão central para o judaísmo. No coração do judaísmo está a Torá, seus mandamentos, o Talmud e o monoteísmo ético, como descrito na Shema, que precedeu a época de Jesus. Então, olha só, a gente tem aqui a visão oficial, tá? Ó, o judaísmo nunca aceitou nenhuma das realizações reivindicadas da profecia de que o cristianismo ortodoxo atribui a Jesus. A gente tem aqui, tá, visões alternativas, mas mesmo entre as visões, né, principais, oficiais e alternativas, tá, Jesus não é uma figura importante, muito menos o Messias, para o judaísmo, tá? Por mais que a gente saiba que as igrejas neopentecostais elas façam a associação entre Jesus e o judaísmo, tá? Para legitimarem as suas visões de mundo, certo? Para darem mais força às suas visões, por mais que a gente entenda que essas versões sobre o cristianismo dos neopentecostais, isso não é uma questão só no Brasil não, tá, gente? Nos Estados Unidos também é muito comum você ver a associação entre o cristianismo e Israel e o judaísmo. Em diversos comícios, né, a gente vê o Trump segurando a bandeira de Israel. Então, isso é uma associação política, é uma associação ideológica, contemporânea, que não tem nada a ver com o universo da teologia. Não há associação possível. Os judeus não aceitam Jesus Cristo, que é a base do cristianismo, que é a base do neopentecostalismo, que é a base dos evangelhos, é o Novo Testamento, como a versão teológica, a versão cosmogônica do mundo. Tá? Isso é uma associação totalmente artificial, ideológica e política. Os judeus não aceitam Jesus Cristo. Então, é uma apropriação que os neopentecostais fazem no Brasil, nos Estados Unidos, até porque esse modelo neopentecostal a gente traz, né, modifica, claro, para os padrões brasileiros, né, traz dos Estados Unidos. Essa tradição, essas associações entre cristianismo e os judeus, né, e o judaísmo, elas ocorrem nos Estados Unidos desde os anos 80, né, no Brasil, e que isso tem aparecido de uma forma nova nos últimos 15 anos. Então, essas associações entre cristianismo e judaísmo, tá, são questões novas, são questões mais políticas do que teológicas e que demonstram uma impossibilidade, pelo menos de lógica teológica, entre as mesmas, tá? Elas são completamente contraditórias, elas são completamente opostas e são completamente completamente impossível você fazer uma associação, tá? Uma simbiose, né? A não ser por via da noção de ambivalência, correto? Então, a gente tem que entender as representações das bandeiras de Israel como um movimento que é político, tá? Os Estados Unidos, gente, eles sempre estiveram ao lado de Israel no Oriente Médio, até porque os Estados Unidos é um país que foi formado em questões de imigração pelos judeus, né? Os judeus têm muita importância política
e econômica nos Estados Unidos. Então, essas relações de trocas entre Estados Unidos e Israel são contemporâneas, são muito fortes, sobretudo com a construção do Estado de Israel em 1948. Os Estados Unidos foi o primeiro eles foram o primeiro país a assinar e reconhecer Israel como um Estado contemporâneo, a partir lá do Tratado de 1948. Então, e é claro que o governo atual brasileiro, né, por ele ter esse vínculo com os grupos evangélicos, com o que a gente chama de forma genérica de bancada da Bíblia, é claro que eles vão buscar também essa aproximação, que é uma aproximação diplomática, política e internacional. Tá bom, galera? É que muitas pessoas me pediram para fazer essa análise, né, que acharam curioso, né, aparecerem bandeiras de Israel nas igrejas neopentecostais, e estou trazendo essa análise para vocês, mostrando que pela visão teológica é impossível associar judaísmo a cristianismo, até porque os judeus não consideram Jesus Cristo como Messias e como uma farsa. E é interessante, tá, gente? A palavra farsa é uma palavra até leve para o que eu já vi de teólogos judaicos falando sobre a figura de Jesus, tá? Já vi alguns vídeos, já li algumas coisas de teólogos judaicos que consideram Jesus um bruxo, uma farsa, né? Um farsante, um líder político complicado, né? Um líder social insurgente. Tá bom, galera? Valeu, um abraço!